Fala aí, pessoal, beleza? Galera, será que para montar um ladrão de Joule eu tenho que usar especificamente um toroide para conseguir fazer com que ele funcione? Será? Não necessariamente, tá? O toroide ele vai facilitar o funcionamento, ele aumenta a eficiência. O toroide é esse carinha aqui, ó. Esse anelzinho de ferrite aqui, certo? Ele ajuda na eficiência, sim, com certeza. Mas dá pra gente montar de outras formas. Então, nesse vídeo a gente vai pegar uma bobinazinha que a gente conseguiu numa sucata e vamos tentar fazer ela funcionar como um ladrão de Joule. Só que sem utilizar um toroide. Então, bora montar esse trem aí. Pessoal, então olha só, essa daqui é aquela bobininha que a gente encontrou, né, naquela sucata, vocês lembram? Não tem mais nada. Olha aqui, ó. Essa bobina aqui, você vai encontrar ela nessa peça aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Ela tá toda quebrada porque foi tudo detonado, né, para conseguir o cara para arrancar essas outras fiações aqui. O cara detonou ela, tá? Mas essa bobininha aqui se salvou, então é essa daqui, tá? Ó, ela tem um, ela vem presa nessa plaquinha, né? Então, será que com essa bobina aqui a gente consegue montar um ladrão de Joule? Vamos tentar? Eu vou arrancar ela daqui, eu vou tirar ela da plaquinha aqui, pra gente poder montar um ladrão de Joule, para ver se ela funciona no ladrão de Joule. Então, aguenta aí que eu vou tirar ela daqui, já vou deixar preparado, montado, pra gente não se alongar muito no vídeo. Aguenta aí que a gente já volta. Galera, ó, então tá montado aqui o ladrão de Joule, tá? Não vou entrar em detalhes aqui da montagem, pessoal, porque a gente tem vários vídeos falando sobre a montagem, então vai ficar um negócio muito redundante aqui, tá? A ideia aqui é a gente testar essa bobina, se com essa bobina aqui a gente consegue fazer ele funcionar, ou se a gente faz alteração, ou se pelo menos a gente consegue utilizar o fio que está enrolado aqui para a gente fazer ele funcionar, entendeu? Então o foco é na bobina, tá? O circuito, a gente tem um circuito ensinando a fazer ele, você montar o ladrão de Joule com um transistor PNP e NPN. Então já estamos falando, já tem muito conteúdo sobre isso aqui, tá? Eu vou deixar uma lista dos vídeos relacionados a esse tipo de montagem aqui do ladrão de Joule, né? Ou do oscilador de bloqueio, né? Porque o ladrão de Joule é um nome meio que foi apelidado isso aqui. Isso aqui é um oscilador de bloqueio, tá? Então por isso que eu não vou entrar em detalhes. Então se você está chegando agora no canal e não conhece os outros vídeos e quer saber como que monta, né? Então você dá uma olhada na descrição aí embaixo aí que você vai ver uma lista de vídeos falando sobre isso. Então vamos ligar aqui e ver o que acontece. E o problema é que não acontece. Não funcionou. Ó, ele apresenta ele apresenta consumo, né? Ó, tá com 80 miliamperes aqui de consumo, mas não funcionou. Aí você fala assim, ah, mas acho que talvez seja a bobina, né? Talvez a montagem não esteja certa. Então para isso o que eu fiz? Eu já deixei essa bobina aqui, ó, preparada, porque essa bobina aqui a gente já ligou ela e sabe que ela funciona. Essa bobina foi nós mesmos, a gente fez no canal aí, tá? Tem vídeo aí, ó, montando a bobina, quantas voltas e tudo mais. Fazer o que? Vou arrancar. Só desligar aqui primeiro. E vou colocar essa outra bobina no lugar. Pessoal, por isso que é legal você ter dessa plaquinha aqui, hein? Isso aqui é um ótimo investimento para você que gosta de fuçar na eletrônica. Porque olha a facilidade. Imagina se tivesse montado, tipo, feito aquela montagem tipo aranha. Aí você tem que soldar, arrancar.
Então essa plaquinha aqui ajuda pra caramba. Pronto, já troquei a bobina. Vamos ligar e então ela tá funcionando. A minha suspeita dela não tá funcionando talvez seja pela forma da união aqui, né? Como ela tá, tipo, ela tá numa continuidade aqui, eu acho que ela não chega a bloquear, a fazer a função de bloqueio. Então eu vou fazer o seguinte, perceba que ela tá soldada e ela tá enrolada, né? Ó. Ela foi soldada e enrolada, que foi torcida um fiozinho no outro. Então eu vou desemendar aqui pra gente inverter essa combinação aqui. Então aguenta aí que a gente já volta. Pessoal, então olha só, eu já fiz a conexão aqui, né? Separei as bobinas e inverti a conexão delas. Vamos ver o que acontece. Liga aqui e olha lá, nada acontece, não funciona. Perceba que ela tem o consumo aqui, mas ela não oscila a ponto de conseguir fazer acender o LED. Ó, o LED acendeu, mas perceba o seguinte, eu aumentei a voltagem, certo? E esse LED aqui, ele é de 3 volts. Então nessa voltagem de 2.7, o LED já acende mesmo normal, tá? Sem nada, se eu conectar ele direto na fonte, ele já vai acender, certo? Então ele tinha que acender enquanto estivesse com 1.4 lá. Então o que a gente vai fazer? Eu vou... Ó, o que foi a alteração que eu fiz? Eu peguei essas duas da ponta aqui, ó. E não deu certo. Ah, eu posso fazer mais uma. Em vez de eu pegar as duas da ponta, porque tava as duas do meio, né? Aí eu desemendei aqui e peguei as duas da ponta. Agora eu vou fazer o seguinte, vou catar uma da ponta e essa outra da ponta aqui. Vamos ver o que acontece. Se ela vai funcionar. Tudo ligado. Deixa eu ver se não tem nada encostando onde não devia. Beleza. E de novo nada acontece. Então não importa a combinação, ela não funciona. Ela não está funcionando. Veja bem, aqui a gente tem duas coisas a ser consideradas. Primeiro é que ela tem um núcleo de ferrite, mas bem pequenininho. O ferrite, né, ele ajuda. Quando a gente adiciona ela a um toroide desse aqui, por exemplo, quando a gente adiciona ela a uma peça dessa, isso aqui potencializa, né, o campo. Então facilita a corrente a circular ali pelo campo. Então ela dá um ganho e isso faz ela funcionar. Tanto é que no vídeo anterior a gente fez ela funcionar usando isso aqui. E olha quanto de fio tem nisso aqui, ó. Tem um pouquinho só de fio, né, enrolado, e já funcionou. E essa aqui, pela quantia de fio, não funcionou. Então quando eu não tenho um núcleo que vai ajudar a favorecer, a aumentar o campo eletromagnético dela, né, aumentar a indutância dela, eu preciso automaticamente aumentar a quantidade de fio. E aí o que acontece? Nessa situação aqui, a quantia de fio para essa situação não é a quantia adequada. Então ela não funciona. E esse enrolamento aqui, a gente já viu que o enrolamento separado não favorece. Vocês lembram quando a gente enrolou essa bobina aqui, ó? A gente enrolou ela separado, fica bonito, né? Ficou tipo um lado marrom de um lado e o lado branco do outro, e ela não ficou boa. Então quando ela tá assim separada desse jeito, ela não favorece o funcionamento dela. Se você for metendo o fio aqui, fizer uma bola de fio aqui, ela vai funcionar. Quando a gente enrolou nesse indutor aqui, a gente conseguiu fazer ele funcionar. Só que esse aqui que já estava enrolado assim dessa forma, funcionou melhor. Então, não é que não funcione, mas você vai precisar de mais fio.
Então toda vez que você precisa aumentar a indutância, você tem que ter mais fio enrolado. Então aí você tem que fazer um equilíbrio. Às vezes você tem, por exemplo, se você tem à disposição um núcleo desse, você pode com menos fio fazer ele funcionar. Se você não tem um núcleo desse, mas você tem uma bastante quantidade de fio, aí você consegue fazer funcionar também. Mas vamos fazer o seguinte, agora vamos desenrolar, eu vou desmontar essa bobina aqui e vou montar ela em um outro lugar para a gente fazer um teste. Aguenta aí. Galera, então olha só, eu desmontei ele, esse aqui é uma pecinha que fica interna. Ela é como se fosse uma rosca, tá vendo? É como se fosse um parafuso feito de, acredito que seja de ferrite. É o mesmo material do coisa, é como se fosse um parafuso de ferrite que você consegue sintonizar essa bobininha aí conforme você muda ela, desloca ela de posição, o ferrite, né? E aí eu desenrolei ele aqui, ó. Desmontei um aqui, ó, o fio aqui. E para medir, né? E tá dando 1,5 m. Então tem 1,5 m de fio enrolado aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai rebobinar. Vai fazer uma outra bobina. Vai fazer um outro enrolamento aqui um pouco diferente. Eu vou montar aqui e aí eu já volto a mostrar para vocês como é que ficou o negócio aqui. Aguenta aí. Galera, vamos lá. Olha só. Então eu peguei agora e enrolei isso aqui, ó, num pedaço de transformador. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de transformador quebrado que tava numa placa que eu tinha, uma dessas sucatas aí que eu peguei por aí. Ó, aqui é a parte do, era a parte do núcleo dele, tá ligado? Ó, era nesse jeito aqui, ó. E aí eu enrolei na outra parte dessa daqui, ó, redondinha aqui. Então é só um pedaço de ferrite quebrado. Peguei os dois fios, né, enrolei junto. Lembrando que eu não contei quantas voltas tem, mas esse fio aqui tem 1,5 m de fio. Então vamos ver se agora com esse novo enrolamento ele funciona. Oh, agora sim. Olha que detalhe interessante, né? Por que ele não marca a voltagem? Se está acendendo o LED e esse LED funciona com 3 volts, por que ele não marca essa voltagem? Porque, galera, essa é uma energia pulsante, então ele não consegue acompanhar a velocidade, então ele marca tipo como se fosse uma média do que ele está recebendo dos pulsos. É uma energia que ela já tem o seu positivo e o seu negativo, tá? Não é uma energia alternada isso aqui. Tanto é que, olha só, o LED, vocês já sabem que tem polaridade. Se eu inverter o LED aqui, ó. Isso, derruba no chão ainda. Ó. Se eu inverter o LED, opa, bati aqui. Ó. Ele não funciona, tá? Não queima o LED, mas ele não funciona, porque ele tem polaridade. Então aqui é uma energia contínua pulsante. Agora eu tô com quase 3 volts, né? Então perceba que ainda assim, com ali ó, com 14, 1.4 volts e 120 miliamperes, eu quase chego nos 3 volts que precisa para acender o LED no máximo. Mas essa voltagem aqui já funciona. E isso aqui já é o suficiente para ter uma iluminação igual como se fosse uma iluminação de uma vela. Ó. Olha aí. É que o celular ele não é legal para fazer esse tipo de filmagem, mas a gente praticamente tem uma iluminação de uma vela aqui. Então numa emergência ele já funciona. Já cumpre. Numa emergência você não tem uma vela, você não tem como acender lá, você vai lá, arranca a pilha do seu controle remoto lá e pronto, você tem uma luzinha. Olha só, pessoal, o que tem aqui nessa bolsinha? O que será que tem aqui dentro dessa bolsinha? Para quem já é antigo no canal, que sabe o que tem aqui dentro, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, vou ligar o multímetro nela aqui, ó.
E olha aqui. De dentro dessa bolsinha aqui tá saindo 3.65 volts. 3.59 ali, né? 3 volts, 3.6 volts. O que será que tem aqui dentro? E olha só, o que acontece se a gente encostar um fio no outro? Se tem 3 volts ali, o que acontece se eu encostar aqui um fio no outro? Ó, não acontece nada. Olha lá, 3 volts. Opa, não aconteceu nada. Galera, essa daqui é uma bateria, olha só, de 1S, que eu montei ela em alguns vídeos atrás. Por que se eu encostar aqui, ó, se eu encostar um fio aqui no outro não acontece nada? Por conta dessa plaquinha aqui, ó, que eu instalei nela, tá? Então, se você quiser mais informação a respeito dessa bateria aqui, para você poder montar uma dessa aqui para você, eu vou deixar o vídeo dela na descrição, tá? A bateria de lítio é legal você brincar com ela, ela funciona muito bem, só que você tem que ter a segurança aqui, você tem que ter essa proteção, tá? Isso aqui pode pegar fogo, pode incendiar, você pode meter fogo na sua casa com um negócio desse aqui, tá? Então essa plaquinha aqui faz a proteção da bateria. E você viu que ela é de 3 volts, né? Então olha só, se eu fosse fazer uma lanterna, por exemplo, utilizando esse LED aqui, olha só, bastava isso, simplesmente agora adicionaria um botão liga e desliga, né? Aí eu poderia dar um jeito de pôr um refletorzinho aqui na ponta, ou então pôr uma lente, alguma coisa do tipo, certo? Mas não preciso mais que isso. Agora, quando que é interessante utilizar esse tipo de circuito aqui? Numa emergência, né? Porque você viu, com 1.4, se você montar um circuitinho desse, com 1.4 volts, né, com uma voltagem de uma pilha, você consegue ter uma luz não muito forte, mas o mínimo para você se orientar em algum lugar que você esteja, né? Então eu gosto desse circuitinho aqui por conta disso. É um circuitinho interessante de você ter ele ali guardado, porque vai que um dia, né, você precisa. Então, tá aí, galera. Não precisa ficar só pensando em toroide. Ah, onde que eu vou arrumar um toroide? Onde que eu vou arrumar? Não precisa, tá? Ó, com um pedaço aí de ferrite, você já consegue. Aqui tem um outro pedaço, né, que fazia parte do transformador, então dá até para fazer mais um. Simples assim. Galera, então se você achava que precisava de um toroide para você conseguir montar um ladrão de joule, tá aí. Não precisa, tá? Então agora você não tem desculpa nenhuma de montar o seu ladrão de joule. Então a gente já viu como montar com um NPN, com PNP, os tipos de enrolamento que dá para fazer e que a gente consegue montar sem precisar usar esse carinha aqui, ó, que é o toroide. Galera, valeu, falou e até mais.